Saudações alvinegras! Imaginem vocês um zagueiro com mais de 500 jogos, com mais de 500 partidas realizadas ao longo da carreira, envergando camisas de grande tradição no futebol brasileiro, enfrentando adversários tanto em âmbito nacional quanto internacional de grande valor, e ainda assim ter a honrosa e portentosa condecoração de jamais ter sido expulso, de jamais ter sido leviano, desleal e tendo praticado algum tipo de antijogo ou mesmo atitude antidesportiva e violenta contra os seus adversários. Esse é Murilo Silva, um dos grandes zagueiros da história do Atlético, não só do futebol mineiro, mas como do futebol brasileiro, reconhecido e decantado, inclusive reconhecido por Domingos da Guia, como zagueiro de grande classe, de grande futebol e de grande lealdade. Bom, Murilo é natural de Paraopeba, acabou vindo jogar no futebol da região metropolitana nos anos 40, ele veio para Sabará à procura de emprego e acabou indo jogar no Siderúrgica, sempre chamando a atenção pela sua classe, pelo seu posicionamento, um zagueiro jovem à época, ficou no Siderúrgica entre 1940 e 1943, quando ingressou no Atlético em 1944, permanecendo até 1949. Saiu para o futebol paulista, para o Corinthians em 1950, permanecendo lá até 1954, regressando ao Atlético em 55, jogando a temporada de 55 e o comecinho, bem o início da temporada de 56. Depois, já nos seus últimos momentos gloriosos no futebol, sua longa, belíssima trajetória no futebol, em 1956 se despede dos campos jogando pelo 7 de setembro. No Atlético ele foi tricampeão mineiro, tendo conquistado o bicampeonato entre 46 e 47, seria tricampeão em 48, caso não houvesse aquela celeuma envolvendo o jogo contra o América, que vale a pena um episódio. Depois foi campeão em 49, o Atlético, embora tenha sido bicampeão em 50, o Murilo já havia saído, já havia ido para o Corinthians, onde, como eu disse, ele permaneceu até 54. Em 1952 houve um episódio que mudou a carreira do Murilo, que foi um acidente, na verdade. Ele foi envolvido numa disputa desleal. O Corinthians estava disputando um campeonato chamado Taça Rio, em 1952, por ter sido campeão paulista em 51, ele se credenciou a essa competição, que era uma espécie de torneio intercontinental ali, e na verdade um torneio continental. E aí enfrentou o Peñarol do Uruguai. Os uruguaios, que sempre são tidos e havidos como mais desleais, inclusive, que os argentinos, mais viris, de maior jogo de imposição física e de muita deslealdade, inclusive. Então aconteceu que um atacante uruguaio, isso dito pelo próprio Murilo, a um jornal da época, um jogador uruguaio, segundo palavras do Murilo, com deslealdade, com muita maldade e intenção, atingiu o seu joelho, né, fazendo com que houvesse o rompimento do menisco, e depois que ele estava caído, ele pisou no seu pé, né, e teve um rompimento também dos ligamentos lá no tornozelo. Então, segundo o próprio Murilo, isso foi algo que o jogador, inclusive, não pediu desculpa, um outro jogador de uma outra posição, esse jogador era atacante, o outro jogador é que veio pedir desculpas, ver como ele estava. E o causador do ato em si, ele fez realmente de maldade, e acabou que o Murilo ficou alguns meses parado, depois ele voltou a jogar, mas não tinha mais a mesma virilidade, nem só a mesma virilidade, mas a mesma mobilidade, né? Se a gente pensar que o Reinaldo teve um problema de menisco nos anos 70 e ainda assim teve muita dificuldade para continuar a carreira, né? Nos anos 50, no início dos anos 50, isso era provavelmente muito pior. Então esse foi um grande trauma, na verdade, provavelmente algo que encurtou a carreira do Murilo Silva, que retornou depois ao Atlético. Aí ele permaneceu do Corinthians ainda em 53 e 54, depois ele teve ele ficou com o passe livre, e por opção ele quis voltar ao Atlético, e voltou para defender o Atlético em 55, fez parte do elenco campeão, né, que foi tetracampeão em 55, mas no início de 56, nas primeiras partidas, ele acabou não continuando no elenco, o elenco que viria a ser pentacampeão mineiro em 1956, mas o Murilo não fez parte dessa equipe, ele saiu do clube antes disso. Murilo, que é de grande memória, inclusive, por uma das melhores, das grandes duplas
formadas no futebol, formadas no Atlético, mas no futebol brasileiro como um todo, que é a dupla de zaga Murilo e Ramos. Inclusive quase que é impossível falar de um sem citar o outro, em função dessa grande sincronia que ambos tiveram ao longo da sua trajetória no Atlético, né? Tendo como base aquele grande time de 1948, né? Cafunga, Murilo, Ramos, Mexicano, Zé do Monte, Afonso, Lucas, Carlyle, Lauro, Leiro e Nívio. Grande equipe que todo mundo que viu, ou todo mundo que estudou um pouquinho sobre o assunto, certamente consegue lembrar dessa escalação, que é de grande memória para a história atleticana. Como eu disse, o Murilo, juntando todas as equipes por onde passou, ele completou mais de 550 jogos como jogador, né, como atleta, sem sequer ter sido expulso em nenhuma dessas partidas, embora ele também não tenha feito gols, né, em nenhum desses clubes por onde passou. Ele também nunca foi substituído em todos os jogos que ele executou, que ele realizou, melhor dizendo, pelo Atlético, ele nunca foi substituído. Evidentemente, nesse jogo contra do Corinthians, por exemplo, contra o Peñarol, ele necessariamente teve que ser substituído por uma lesão, né? Mas segundo os registros em relação ao Atlético, ele nunca foi substituído de uma partida oficial. Então, o Murilo Silva, um jogador que merece ser lembrado, inclusive, ele recebeu uma condecoração por essa lealdade e por essa destreza na sua posição, né, do ponto de vista de não ser violento, de ser correto nas suas atitudes. Inclusive, o Domingos da Guia fala que não só ele era um bom jogador, ele era um jogador de grande destaque técnico, mas também ele era um cavalheiro em campo. Então há registros dos mais variados dizendo sobre essa generosidade do ponto de vista de ser cordial e não ser desleal, né? Ser técnico e menos viril, de ser mais profissional, enquanto ainda isso era bem incipiente. Então Murilo Silva é um jogador de rara lembrança, vencedor, né, ganhador do prêmio Belfort Duarte, exatamente por essa sua virilidade, mas um comportamento sem violência, prêmio esse que era dado, que depois parou de acontecer por uma palavra que hoje a gente utiliza com mais frequência, que é o fair play, mas era exatamente por lealdade, por um jogo sem violência e principalmente sem agir como inclusive aconteceu com o Murilo, né, com intenções de machucar os adversários. Ele recebia pouquíssimos, inclusive, cartões amarelos. Segundo consta, ele era realmente um zagueiro de muita lealdade, muita virilidade, mas acima de tudo de muita classe e elegância. Grande Murilo Silva, natural de Paraupeba, de memória brilhante para a história atleticana. Fica aqui o registro sobre esse grande jogador e em breve nós teremos mais histórias descobertas do Murilo. Eu soube que o neto dele está em vias de, junto com o Centro Atleticano de Memória, esmiuçar alguns registros, alguns arquivos, e isso vai ser muito benéfico e muito bom para a história atleticana. Saudações, Galo sempre, e viva os arquitetos da nossa história.